Hoje nós já passamos da metade do livro de Provérbios. Que gostoso, né? Não é gostoso começar algo e terminar algo? Então vamos continuar juntinhas para podermos terminar esses 31 versículos. E também, se você quiser estar mais próxima ainda, eu te convido para a comunidade Transformadas para Transformar. Nessa comunidade nós ficamos bem próximas e lá nós aprendemos juntas e vamos crescendo em sabedoria, nós vamos crescendo em conhecimento, em discernimento, em entendimento, para sermos mulheres que edificam, mulheres virtuosas nos dias de hoje, né? Porque hoje são tantas demandas, não é verdade? Hoje nós temos tantas facilidades no mundo, nós temos tantas facilidades domésticas hoje, máquina de lavar, geladeira, água quentinha ali, não precisa ir buscar água. O que a gente precisa, a gente pode até pedir pelo telefone, entregam em casa, uma farmácia, um mercado, comida. E parece que o tempo não dá, e parece que a vida se tornou fácil por um lado, difícil por outro. Fácil por um lado, mas muito tentador por outro lado. Nunca se comeu tanto errado. Veja só, antigamente, nessa época aqui, principalmente que nós estamos lendo de Provérbios, que é mais de 3.000 anos atrás, as pessoas morriam por falta de comida, de remédio, por falta de saneamento básico, por falta de hospital. Uma pequena infecção, uma pequena dor de dente, muitas vezes já poderia levar à morte. E hoje nós estamos morrendo pelo excesso de entretenimento, excesso de comida salgada, doce, carboidrato, excesso de remédio. Então hoje nós estamos na época do excesso. Então, para ter sabedoria nos dias de hoje, possa ser que meu julgamento esteja errado, eu acho até mais difícil do que antigamente. Até no Augusto Cury diz que uma criança hoje de 5 anos, ela tem mais coisa na cabeça dela do que um imperador de Roma há anos atrás. Então você vê o quanta coisa hoje nós somos, o quê? Atacados, né? Soberbados, né? Boa noite, Ana, querida. Então, amadas, hoje nós vamos falar aqui de Provérbios capítulo 18. Então, vamos começar? E se você tem interesse, então, de vir para essa comunidade que eu acabei de falar, para a gente estar bem pertinho, um lugar de acolhimento, um lugar onde você vai ter apoio, um lugar onde você vai aprender muito, você escreve aqui comunidade e eu te envio aí o link para você poder participar. Tá bom, amada? Vamos lá? Seja bem-vinda, Fátima. Vamos então para Provérbios capítulo 18. Tá com a sua Bíblia aberta aí? Aí a gente vai acompanhar. Eu vou começar, em vez do versículo 1, depois eu vou voltar no versículo 1, tá bom? Mas eu vou começar hoje do versículo 4. E o versículo 4 diz assim: águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos. Olha que interessante, ele está falando que as nossas palavras, elas vêm de águas profundas. Agora o versículo continua dizendo: mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Então, um ribeiro é algo mais superficial. Um ribeiro transbordante é que ele está tão cheio que ele dá de si, ele transborda. É estranho esse versículo, você não acha? Vamos avaliar um pouco melhor. Eu vou trazer à luz da parte da minha área, que é a área de terapeuta, de psicanalista. Então, eu vou trazer dentro dessa vertente, tá bom, amadas?
Veja só, águas profundas são as palavras articuladas. Nós temos muitas coisas lá dentro de nós, na nossa profundidade, que ficaram marcadas em nós. E muitas vezes nós não queremos ter determinados sentimentos, nós não queremos pensar determinadas coisas e nós não queremos falar determinadas coisas. Mas brota isso de nós, porque existe mágoas, ressentimentos, existe várias feridas emocionais, várias lacunas afetivas que ficaram lá no profundo do nosso coração. Aqui ele fala águas profundas. Então é como aquilo que ficou lá no nosso inconsciente que muitas vezes nós não lembramos, e também tem coisa que nós lembramos sim, e que toda vez que nós lembramos nos machuca. Então, águas profundas são as palavras articuladas pelo ser humano. Conclusão: quando eu não trato essas águas profundas lá dentro de mim, e para tratá-las, eu preciso de um autoconhecimento. Eu preciso também trabalhar a aceitação de algumas coisas. Eu preciso ressignificar algumas histórias que tiveram na minha vida, porque senão eu vou ter águas profundas, amargas. E aí, quando eu for falar, essas palavras serão articuladas mediante a minha dor interna. E dessa forma, eu vou machucar o outro e me machucar. E muitas vezes eu vou estar até, entre aspas, tendo uma boa amizade, entre aspas, mas essa boa amizade, ela acaba vindo de águas profundas, porque ali eu estou me apoiando em algumas dores minhas e com o tempo essa amizade vai falhar. Então, vamos começar a perceber, né? A Provérbios nos chama a todo momento para nós o que? Sabermos o que vai no nosso coração. Aprender ao que vai no nosso coração. Agora, ele diz assim na segunda parte do versículo 4. Mas a fonte da sabedoria, a fonte da sabedoria. As águas, elas já vieram para os ribeiros e elas estão livres correndo nos ribeiros e elas podem o quê? Transbordar. Que nós possamos ter esse transbordo na nossa vida. Olha, esse versículo é muito profundo, vocês não acham? Né? Então, e é um versículo que a princípio eu achei difícil de interpretar. Então, eu fui pedindo direção ao Senhor, pensando, e o Senhor me deu esse momento, né? Dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora eu quero compartilhar mais um versículo aqui, eu tô pulando alguns versículos, tá bom, amadas? Agora eu quero falar com vocês sobre o versículo 9. Diz assim: quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Vou falar novamente, olha. Quem é negligente no seu trabalho é irmão de quem? Do destruidor. Que palavra forte, gente. E sabe, muitas vezes a negligência vem do trabalho porque nós assumimos mais coisas do que temos capacidade de fazer. Porque nós não sabemos colocar limites e nós também acabamos não tendo um planejamento, não tendo uma agenda, e aí nós vamos nos colocando sempre em último lugar, e aí muitas vezes a saúde faz a gente parar. Sabe, amadas, eu já tive problema no pé, já quebrei o pé, já operei o pé, mas eu acho que já foram umas 4 vezes. E todas as vezes eu vejo como Deus quis me parar. Ó, fica quietinho, você tem que ficar quieta agora, né? Então, o nosso corpo, ele é muito sábio. Então, é tão interessante, acho que até falei para vocês isso, antes, inclusive,
eu tive rinite, sinusite, otite, essas coisas todas, e tive uma febre alta durante uns 3 dias. E um dia antes eu falei para minha filha assim, a gente vinha da perda da gatinha, mais alguns problemas familiares. Eu falei para minha filha assim, um dia antes, gente, nossa, eu queria ter uns 3 dias para não fazer nada, nada, nada. Mas como eu não me permito, a febre fez eu ficar sem fazer nada, nada, nada. Então, veja, olha o que a gente fala com a nossa boca, gente. Nós estamos mandando uma ordem para dentro de nós. Então, nós temos que ter essa sabedoria. Nós vamos falar de uma coisa aqui excepcional, que eu ganhei muito e eu creio que você vai ganhar. Nós vamos falar sobre isso hoje, tá? Então, olha, quem é negligente no seu trabalho é irmão do destruidor. Quantas pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa? Por isso que é interessante nós conhecermos, inclusive, os nossos temperamentos, porque tem temperamento que tem muito mais facilidade de iniciar e não terminar. Então, e aí a pessoa se autoconhecendo nisso, ela vai começar a se observar e dar prioridade. Também a negligência no trabalho vem porque muitas vezes a pessoa está descontente, está infeliz e também por caráter. Então, tudo isso nós temos que avaliar. O que está me levando? E veja só, a negligência no trabalho, a gente também tem que saber como está a nossa saúde, né? Como está nosso sono, como que nós estamos aí cuidando de nós mesmos. Inclusive, eu quero dizer para vocês que a semana que vem eu vou mostrar o programa para vocês, 15 segredos para ter uma vida leve e tranquila. São 15 dias que a gente passa juntas. E são coisas tão simples, amadas, tão simples, mas de essencial para nós termos uma saúde física e uma saúde emocional. Então, veja só que esse negligente aqui que está falando em Provérbios, está falando que é aquele negligente que não quer mesmo trabalhar. É aquele negligente que vai, mas não está a fim de trabalhar. Tá? Então, está dizendo que ele é irmão do destruidor. Né? Agora, eu quero trazer um outro Provérbios, deixa eu ver. Eu vou trazer antes, eu vou voltar lá no 1, que eu esperei um pouquinho, porque eu acho muito rico também, e depois eu vou falar aquele que eu estava com meu coração queimando. Vamos para o versículo 1 agora. Diz assim, o solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca seu próprio interesse e rebela-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria, amadas, é um coração que está aberto a aprender. É um coração ensinável. Se eu fico sozinha, como que eu vou ter um coração ensinável? Então, vamos por partes. Ele diz que o solitário, a pessoa que quer ficar sozinha, ela busca seu próprio interesse. Veja, é muito bom nós aprendermos a ter solitude. O que é solitude? Solitude é nós aprendermos a ficar conosco e desfrutarmos desse momento para uma reflexão, para uma avaliação, para olhar para dentro, para ler a palavra e começar a meditar, refletir, orar, ler. Esses momentos, a gente precisa dessa solitude. Tá? Agora, existem pessoas que elas evitam estar com pessoas. Pode ser uma fobia social, tem que se observar isso, tá? Pode ser uma depressão, a pessoa se isola também. E pode ser a ansiedade, que é a evitação de estar com pessoas devido à fobia social. Vamos tirar todos os casos que é sobre doença, sobre problemas emocionais. Vamos tirar esses casos, tá bom? Nesse momento. Mas hoje nós temos muitas pessoas desigrejadas. Por quê? Porque tiveram muita desilusão na igreja.
e cada dia a gente tem visto mais escândalos, mais problemas acontecendo. E dentro da igreja a gente sabe que se você é cristão ou participa de uma igreja ou vai, você sabe que tem muitos problemas de relacionamento, de panelinha, e tudo isso não é fácil. Mas Deus nos criou para relacionamento. Relacionamento é o maior desafio que nós temos. Um dos maiores desafios é relacionamento conjugal. O outro é criação de filhos, que é relacionamento também. Então, Deus está nos chamando para nós aprendermos a nos relacionar. Primeiro com Ele, depois conosco e depois com o próximo. E existem várias ferramentas para nós aprendermos a nos relacionar. E dentro dessa ferramenta é a inteligência emocional, é a humildade, é o saber ouvir, é o falar com discernimento. Veja só, outra coisa, nós não somos independentes um do outro. Por mais que uma pessoa ame a liberdade, nós somos interdependentes. Entendeu? Nós dependemos um dos outros. Um exemplo, nós estamos dependendo agora do celular, do Wi-Fi, do AP, Instagram. Tudo isso foram pessoas que fizeram, pessoas que estão por detrás disso. Então, não dá para falar que eu sou independente, nós somos interdependentes. Tá? Então, isso é importante. Agora, quando eu quero ficar muito sozinha, solitária, é porque eu não quero ter problema. Eu quero ficar só com os meus problemas, não quero ter problema e quero assim, sabe, quanto mais eu evitar problema dos outros, melhor. Mas saiba, Deus não nos criou para isso. Mas enquanto nós não aprendermos a lidar conosco, com nossos problemas, vai ser difícil também ter relacionamento com as outras pessoas. Eu levanto a mão, porque eu fui uma dessas pessoas. Gente, eu percebo quanto eu sofri por falta de me autoconhecer. Nossa, quanto eu sofri em trabalho, dentro da igreja, nas relações pessoais, no meu casamento com meus filhos, por falta de autoconhecimento, por falta de um gerenciamento emocional, por falta de não saber me comunicar. Então, por isso que hoje, o meu grande coração, não é que eu sei tudo não, amadas, eu estudo assim todo dia, eu sou uma pessoa que eu levanto estudando, durmo estudando. Mas o meu coração é que outras mulheres não passem pelo que eu passei. Não estou aqui por vitória, estou aqui por morte e ressurreição. Eu já tive muitas mortes na minha vida, mas em todas as mortes eu tive ressurreição. Ó Senhor Jesus, então, veja, nós precisamos viver em comunidade que nós crescemos. Agora nós temos que saber escolher as comunidades a quais nós vamos participar. Tá? Vamos agora, olha, esse versículo 1, ele casa... só uma coisa ainda no versículo 1. Diz que o solitário busca seu próprio interesse e revela-se contra a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria está no relacionamento. Tá? Agora, veja só, o meu olho, ele precisa da minha mão. O meu olho precisa da minha pálpebra para fechar. O meu olho precisa da lubrificação. O nosso corpo, uma parte precisa da outra, né? Então, nós não vivemos, olha, se a gente não tivesse uma das mãos ou um dos pés, então você vê, quando a gente machuca uma área do corpo, você já percebeu que você anda segurando aquela parte do corpo? É como se a tua mão tivesse acolhendo, acalentando e protegendo aquela área do corpo. Então, nosso corpo, uma parte precisa da outra. Então, nós precisamos um dos outros. Amém? Agora, vamos para o versículo 2, que casa com o versículo 1. Diz assim: o insensato não tem prazer no entendimento, mas sim em fazer valer o seu modo de vida. Então, o insensato, ele não quer saber, ele quer viver do jeito que ele pensa, da forma que ele acha. Então, muitas vezes é melhor ele viver isolado.
ele não querer visita na casa dele, ele não querer visitar ninguém e ele sair o mínimo possível de casa para não se relacionar. Agora, o insensato, isso é insensatez, não há crescimento. E outra coisa, amadas, também ler um bom livro, assistir um filme que traz uma mensagem, tudo isso está nos fazendo a ver outras formas de olhar, outras formas de pensar, outras formas de solucionar problemas, tomar decisões, e isso vai nos ajudar a estarmos interrelacionados, né? Ó Senhor Jesus, agora eu quero ir para um versículo que eu ganhei muito, eu quero compartilhar ele com vocês agora. Olha, se você está com a sua Bíblia aí, vai no versículo 10. O versículo 10 diz assim: o nome do Senhor é torre forte, sob o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Antigamente, as cidades, elas eram tudo muradas e tinha também ali uma torre forte. O que era uma torre forte? Era algo que era bem alto para as flechas não chegarem até lá, para aquilo que eles jogassem não chegar até lá, e também ela era reforçada, ela era forte. Então, quando havia um ataque à cidade, eles colocavam a família real ali nessa torre forte. Mas agora eu quero fazer lembrar agora o nome do Senhor. Vocês lembram quando Davi enfrentou Golias? É uma história tão conhecida, né? Essa história tá lá em 1 Samuel 17, 41. Olha só, 42. Olha só o que diz sobre o nome do Senhor. Talvez você já leu essa história, já ouviu essa história, mas hoje você vai tocar num ponto essencial que talvez ainda você não tocou, que tem tudo a ver com esse salmo aqui. Olha só o que diz. Quando Davi e Golias se encontrando aqui. Aí quando Golias olha para Davi, vê um menino ruivo, miúdo, pequeno, sem armadura. Ele diz assim para o menino: por acaso, o Golias está dizendo, por acaso sou algum cachorro para que venhas contra mim com pedaços de pau? Provavelmente, talvez Davi estava segurando um pau. E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Olha o insensato, o tolo, como ele usa a sua boca para deixar o outro amedrontado, para tirar a autoestima do outro, para dizer que o outro não vale nada e ele vai morrer. Então o insensato, ele despreza o conhecimento, a sabedoria, ele vai desprezar o que vem de Deus, tá? E disse mais a Davi, ele não ficou por aí, ele disse mais a Davi: vem atacar-me e entregarei teu corpo, menino, às aves dos céus e aos animais selvagens. Então, ele falou assim, vem. Então, o filisteu, ele amaldiçoou Davi. Ele usou a sua boca para amaldiçoar. E o que Davi respondeu? Davi lhe respondeu, olha só, tu vens me atacar com espada, com lança e com escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Gente, esse nome tem poder, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos. Que coisa maravilhosa! Então, Davi sabia que a força não estava nele, não estava na habilidade dele dar funda. Então, em nome do Senhor, o nome do Senhor é nossa torre forte. Nós temos que declarar com a nossa boca todos os dias isso, para todas as nossas células ouvirem, para os nossos ouvidos, para os nossos neurônios, para realmente fazer uma revolução dentro de nós. Então, ele diz aqui, eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos.
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tens afrontado. Eu acho que nessa hora Golias tremeu. Sabe por quê? Golias saiu do foco de olhar para o menino, de olhar para Davi, que era um menino, saiu do foco e olhou para Deus, aquele que abriu o Mar Vermelho, aquele que levou eles a conquistarem Canaã, aquele que as muralhas de Jericó caíram. Então, tirou o foco. Então, nós temos que tirar o foco de nós, amadas. O foco é nosso Deus, é nossa torre forte. E veja só, aqui depois, e aí Davi, olha a intrepidez que Davi falou. Falou, hoje mesmo, o Senhor, não vai ser a minha força, o Senhor te entregará em minhas mãos. E eu te ferirei e cortarei tua cabeça. Gente, não tinha acontecido ainda. Davi estava profetizando, Davi estava falando. Agora eu te pergunto, o que você tem profetizado para a tua vida? Você se olha no espelho e fala o que de você? Então Deus está nos chamando para profetizar coisas saudáveis sobre nós, para falar coisas edificantes sobre nós. Lembra, relacionamento, primeiro tem que ser um bom relacionamento comigo, tá? E diz aqui, e hoje entregarei você, Golias, aos cadáveres dos soldados filisteus, às aves dos céus e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Amadas, e aí nós sabemos que Davi lá com a sua funda, jogou uma pedra no Golias, no gigante, ali na testa, e aqui diz, sabe o quê? Que cravou na testa dele, e ele caiu. Não, ele não caiu para trás, ele caiu com o rosto em terra. Você já viu alguém levar algo aqui e cair com o rosto em terra? Provavelmente, amadas, a gente vê que foi Deus. Você acha que uma pedra, simplesmente só uma pedra, ia acertar bem que o Golias estava ali com o capacete? Deus, né? Intervenção divina, não é? E aí ele ainda caiu de frente, sabe para quê? Para que Davi pudesse ir lá e cortar sua cabeça. Talvez a pedra não houvesse matado, a pedra tivesse dado a ele uma lipotímia, um desmaio. E nesse desmaio ele caiu de frente com o rosto e Davi foi lá. Então isso é o nome do nosso Deus. Isso é a torre forte que fala nesse versículo aqui. Não é glorioso, gente? Se a gente tomar posse disso e viver realmente por isso, isso faz todo o significado na nossa vida. Nossa, eu ganhei muito, e eu ganhei e me reanimei, me reavivei a começar a proclamar mais a palavra de Deus, a falar mais do Senhor, sabe? E diz aqui, então nós vimos agora o versículo 10, as horas passam tão rápido, né? Agora vamos ver o versículo 12, para quem chegou depois, nós estamos em Provérbios, capítulo 18. E aqui diz assim, versículo 12, pouco antes da sua queda, o coração do homem se enche de arrogância. A humildade, contudo, antecede a honra. Então, em outras traduções diz assim, que o orgulho precede a ruína. Uma pessoa, quando ela começa a ficar orgulhosa, em breve ela cai. Gente, eu já vi isso tanto. E como eu falei ontem para vocês, o que revela o coração de uma pessoa é dinheiro, é status e é poder. Então, todas essas coisas que, bem dizer, 99% de todas as pessoas querem, vão revelar coisas que estão no nosso coração. Então, vamos tratando do nosso coração, né? Agora diz aqui também, quem responde, versículo 13,
Quem responde antes de ouvir comete grande tolice e passa vergonha. Como nós percebemos, né? Com a impaciência de nós ouvirmos. E isso, a pessoa nem terminou de falar, nós acreditamos que já entendemos e já vamos querendo dar a nossa, entre aspas, contribuição. Então, isso nada mostra uma ansiedade, mostra uma desvalorização pelo que o outro está falando, mostra também que o que eu tenho para falar é mais importante, sabe? Então, hoje a gente vê as pessoas com muita ansiedade de colocar o seu ponto de vista, de falar e muita dificuldade de ouvir. Que nós possamos e ouvir, gente, é sabedoria. Agora, eu tô tirando aqueles aspectos emocionais de pessoas introvertidas, de pessoas tímidas, que têm dificuldade de se expor, e aí outras pessoas ficam... Você já percebeu que pessoas que falam muito tendem a ter amizade com pessoas mais tímidas? Porque essas pessoas falam pouco, porque elas precisam de um ouvido. Mas aquele tímido também, ele não sabe se colocar, isso vai fazendo mal para ele. Isso acontece muito, né? Vamos ver mais um versículo agora, versículo 14. A alma bem disposta, olha, esse versículo é muito importante, gente. A alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença. Mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Então, veja, até teve um estudo que disse que principalmente as pessoas que tiveram Covid e foram a óbitos, Fátima, capítulo 18, querida, nós estamos em Provérbios 18 hoje, tá? Então, eu tô agora no versículo 14. Então, as pessoas que tiveram Covid, as que tiveram maiores complicações, tudo, foram as que eram mais ansiosas. E outra coisa, a alma bem disposta sustém o ser humano na sua doença. Quando eu estou doente, significa o quê? Eu ter esperança, eu crer que Deus vai me levar a um bom termo, eu crer que aquilo vai ser só um momento difícil da minha vida. Eu lembro até hoje, quando eu estava com a minha filha com 5 meses, quando eu descobri que eu estava com câncer de mama. Mas foi muito claro para mim, eu declarava para mim mesma, Deus não me deu uma filha para outra pessoa cuidar. Eu sei que não vai ser fácil esse período, mas Deus vai fazer eu passar por essas águas profundas. Então, vai assim de como está o nosso coração, como está a nossa alma. E eu já vi pessoas jovens, doentes, com uma doença séria, e responder depois de passar por 15 dias com alguns problemas e responder, já estou cansado. E essa pessoa em breve ia a óbito. Então, aonde está o nosso coração nesse aspecto? Porque, veja, quando a gente passa pelo vale da sombra da morte, é uma doença também o vale da sombra da morte. São dificuldades que nós passamos. Lembre-se, Deus está conosco. Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes, quando você tá, eu tive mais de uma vez câncer, né? Mas a primeira vez foi mais difícil. E assim, tinha dias que não dá para você orar, não dá para você nem muitas vezes invocar o Senhor, porque você tá tão mal, que falta força, falta energia. Mas você sabe que lá dentro Deus está te sustentando. E quando você não é solitário, que lá o versículo 1 fala de solitário, você sabe que tem pessoas orando por você. Você sabe que tem pessoas ali dobrando o joelho, jejuando, intercedendo, e isso te dá força. Então, e por isso que o solitário, nesse momento, ele fica o mais deprimido, porque ele não vai ter uma rede de apoio, ele não vai ter a parte do espírito. Então, minha amada, meu amado, saiba,
Se você está passando por algum problema de doença, ore ao Senhor e fala: Senhor, eu sei, e eu vou ser como Davi, eu vou declarar em nome do Senhor, da cura dos exércitos, que eu vou ficar curada. E eu quero ter uma experiência íntima contigo mediante essa doença que eu estou. Eu quero aprender coisas profundas suas que até hoje eu não aprendi. Me dá tal oportunidade, me dá tal experiência. Então, não vamos lamuriar, eu novamente doente, novamente com isso. Ganha experiência. Como eu falei para você, já tive muitos episódios na minha vida de morte e ressurreição, mas uma coisa eu sempre falava para o Senhor: Senhor, eu não quero passar por esse vale da sombra da morte, se não for para crescer em Ti, crescer em graça, em verdade, em realidade. Então, não permita que nenhuma situação da sua vida, amado, passe sem você crescer em Deus, tá bom? Então, vamos para um outro versículo, deixa eu ver as horas aqui, versículo 15 agora. O coração do que possui discernimento adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios anseia por mais entendimento. Então, aqui o Senhor está nos chamando para nós termos um coração ensinável. Sabe que, inclusive, eu falei assim, que muitas pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. A sabedoria também é eu ter acabativa. Um exemplo, aqui todo dia eu estou às 18 horas. Eu estou com a minha tia, que sempre está aqui conosco também, que ela está comigo desde o livro de Gênesis. A pessoa persistente desde o livro de Gênesis, ela vem acompanhando. Então, veja, não é sempre que a gente tem esse coração, e aqui ele está nos chamando para a gente ter um coração ensinável. Esse coração ensinável, ele vai possuir discernimento, ele vai possuir conhecimento, e os ouvidos do sábio vão ansiar por entendimento. Quem tem um coração aberto para aprender é um ouvido do sábio. Porque o sábio, cada vez mais ele percebe que ele não sabe nada. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente quer saber, a gente chega à conclusão que não sabe nada. Agora, tem pessoas que sabem só um pouco, e já acha que estão, lá em cima, que é onde o orgulho precede a ruína, tá? Olha o versículo 16 agora. Um bom presente desobstrui a passagem para aquele que o entrega e o conduz à presença das pessoas que decidem. Antigamente, para você chegar na presença de um rei ou visitar alguém muito importante, era o que a tendência de você levar um presente. Você chegava com um presente. E geralmente levava-se um presente de valor, um presente que lhe custou algo, E isso abria as portas para você estar na presença daquela pessoa. Hoje, sabe que hoje eu vou falar uma coisa que acontece hoje, é lista de casamento, Por um lado é muito bom para aqueles que vão casar ter uma lista, Mas por um outro lado, eu vejo que quando você recebe um presente, você recebe aquele presente e recebe com amor, porque você vai lembrar da pessoa. Então, eu lembro que uma vez eu dei um presente assim com tanto carinho para uma pessoa, e aí ela falou assim: eu juntei todos os presentes que eu ganhei, fui em tal lugar e troquei por uma televisão. Eu me senti tão triste porque eu fui lá, escolhi com tanto amor, pensando na pessoa, gostava muito dela. Então, assim, eu não sei, é o mundo de hoje, A gente... Mas, veja, quando nós vamos dar algo, muitas vezes a gente pensa no que a gente gosta, E a gente pensa pouco no que a pessoa vai gostar. Então, que nós possamos pensar no que a pessoa vai gostar. E lembra também, gente, sobre Abigail e Nabal, que eu já falei aqui para vocês. Abigail, para chegar lá, para conversar com Davi, que Davi estava já vindo para matar todos da sua casa do sexo masculino, ela mandou o servo ir na frente
com as uvas passas, com os bois assados, com os carneiros. Então ela mandou os presentes na frente, para ir abrindo espaço no coração de Davi. Também entre Jacó e Esaú, quando Jacó retorna para sua casa, e ele diz para, quando Saul viesse, ele fez assim, parcelas de coisas. Grupo X, grupo Y, e o primeiro grupo era um grupo de presentes a Esaú, como dizendo, perdão pelo que eu fiz. Um presente também é uma forma de reconciliação, de abrir caminho para uma conversa difícil. Amém? Vamos ver agora aqui, nós estamos no final, vamos ver, ó, é muito mais difícil, olha só, versículo 19, é muito mais difícil reaver a amizade de um irmão ofendido que conquistar uma cidade fortificada. E as discussões são como as grandes portas trancadas de um castelo. Amadas, lembra que nós falamos em Provérbios 17, que a pessoa que diz que o início de, lá no Salmo em Provérbios 17, nós vimos no versículo 14 que diz assim, que o início de um desentendimento é como a primeira rachadura numa enorme represa. Por isso, resolva pacificamente toda a questão antes que se transforme numa contenda destruidora. Então, nós temos que resolver os problemas logo de início, para que nós não venhamos realmente ofender e aí não ter mais volta. Que nós possamos, porque muita gente deixa passar, quer que o tempo melhore. Até falei ontem da música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar. Não, gente, problema de relacionamento tem que ser resolvido, porque fica mágoa no coração. Quem muitas vezes fez, não lembra, mas quem recebeu a ofensa vai ficar sempre com ela ali, atrás da orelha. Vai ficar sempre com um ponto de desconfiança. Então, vamos aprender a resolver logo de início. E agora, nós estamos aqui já no finalzinho, versículo 20. Do fruto da boca, o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. Eu vou ler o 21 também. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Gente, olha, a língua. Mas a língua, ela vem do coração, do pensamento. Então, tem vezes, não sei se já aconteceu com vocês, que eu penso uma coisa tão chata e eu falo, Kátia, e eu falo, Senhor, me perdoa. Parece que é uma Kátia antiga, que ainda pensa coisa que não tem nada a ver. Então, aí eu brinco assim, como que eu falo? Eu falo assim, carne antiga, velha carne antiga. Quer dizer, a parte carnal, né? Muitas vezes uma pessoa se dá mal e é uma pessoa que te fez algo que você não gosta e passa muitas vezes, olha, aconteceu isso com tal pessoa. Lá no íntimo, fala assim, tá pagando, né? O que fez. Aí nesse momento, o Espírito Santo, eu já sou tocada e falo, Senhor, me perdoa. Senhor, não é esse meu coração. Eu não quero ter um coração desse. Lava meu coração. Então, não é errado a gente pensar, mas que logo nós possamos nos corrigir. Agora, por que a língua, ela acaba dando essa destruição? Porque a gente mal pensa, já fala. Porque mal pensa, já quer falar, já quer expor. Mas se a gente começar a aprender a ouvir primeiro o que está passando dentro de nós antes de responder, nós vamos ter discernimento e entendimento. E é isso que Provérbio nos chama para fazer. Agora vamos ver o último versículo, que diz assim, cuidado, as muitas amizades podem levar à ruína
As muitas amizades podem levar à ruína, mas existe amigo mais chegado que um irmão. Ontem eu até falei desse versículo, achando que era na outra tradução, mas é aqui, nesse versículo que está. E eu comentei isso ontem, que muitas pessoas querem ter muitas amizades. Amizade, gente, tem amizade social, que é uma amizade superficial. Tem amizade por interesse. E tem amizade que realmente tem valores e princípios que comungam. Então nós temos que perceber em quais amizades nós estamos. Porque o que vale você ter um monte de amigos, ter 200 pessoas com amizade, mas não ter relacionamento que você confia em nenhum. E você perde tempo dando atenção no WhatsApp, nos grupos, em rede social. Você também perde assim, muitas vezes você vai fazer uma festinha, um aniversário, você tem que convidar os 200. Porque nessa hora, se deixar de convidar um, aí você fica preocupado. Mas agora, o quanto você tem de amizade verdadeira? E isso, uma boa amizade, custa nosso tempo, nós temos que investir. Amizade é investimento, tá? Então chegamos aqui no último versículo e diz também aqui, ó, mas existe amigo mais chegado que o irmão, que nós possamos ter amigos mais chegados que irmãos, que nós possamos ter amigas mais chegadas que irmãs, mas lembre-se, veja sempre o caráter da pessoa, tá bom? Então, para terminar hoje, nós vamos agora para a nossa oração. Lembrando que nós estamos aqui de segunda a sexta, às 18 horas, no livro de Provérbios. E hoje nós vimos Provérbios 18. E se você deseja estar mais pertinho ainda, eu te convido para a comunidade Mulheres com Propósito, onde nós temos reunião no Zoom. Aí ali nós podemos conversar, nós podemos realmente ter intimidade. E nós temos reuniões onde eu trago parte de reunião terapêutica, que nós vamos trabalhar a nossa alma bem profundamente, as nossas dores, as nossas feridas, e vamos aprender a curá-las na presença de Cristo. Vamos também estar discutindo livros ali, vamos estar aprendendo juntas a desfrutar desse Deus e a nos curar para ter uma vida em abundância. Se você deseja participar dessa comunidade, escreva a comunidade de mulheres aí transformadas para transformar, que depois eu te mando o link para você conhecer melhor. Vamos orar, amadas? Oh, nosso Deus, nosso Pai, que privilégio, Senhor, ter a Tua palavra nas nossas mãos. Que privilégio, Senhor, é nós assim estarmos aprendendo de Ti. Tantos ditados, tantos provérbios, tantos princípios e valores para nos guiar as nossas vidas, para nos fazer pessoas prudentes, sensatas, que saibam ouvir, que realmente não responde prontamente. Ó Pai amado, nós te louvamos por isso. Senhor, nos dá um coração, sustenta a nossa alma. Nós queremos ter uma alma bem disposta, uma alma transbordante, uma alma da sabedoria como um ribeiro que transborda. Ó Pai amado, que toda água profunda que esteja lá parada no nosso coração, traz à tona para ser curada, traz à tona para que possamos tirá-la de dentro de nós e somente ter águas saudáveis dentro de nós. Também, Pai, nos leva a cultivar amizades mais chegadas do que irmãs. Senhor, queremos ter amizades, nos dê discernimento, nos dê conhecimento, nos dê sabedoria, para realmente ver aquelas amizades a quais podemos contar e nos dê coração de investir nessas amizades. Ó Pai amado, nós queremos ter os olhos mais abertos, um coração disposto a aprender as Tuas verdades. Obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Em nome de Jesus.